Esses dias atrás me apareceu numa entrevista com o deputado federal Marcos Polon. Ele estava me dizendo sobre desapropriação de terras de fronteira, e depois eu li no jornal Correio do Estado de que muitos em que as terras foram incendiadas podem perder também as suas fazendas. O Flávio Dino voltou a falar sobre desapropriação de terras. E eu trouxe aqui para vocês, ele é um expert no assunto e ele é considerado um dos advogados que mais profundamente conhece o assunto. Meu amigo, doutor Gervásio, bom dia. Bom dia, Bem de Paula. É uma honra recebê-lo. Mas a honra maior é poder estar aqui com você. Muito obrigado. E diante de seus ouvintes, porque é maravilhoso sempre. Doutor, esse negócio que vem de cima para baixo falando sobre desapropriação de terras, e nós temos muitas terras em Mato Grosso do Sul, algumas balançando entre a desapropriação, não é? Como fica a situação de terras em nosso estado? De Paula, esse é um assunto que foi suscitado pelo ministro Flávio Dino no julgamento e depois do julgamento de uma ação de descumprimento de preceito fundamental que foi interposta pelo partido Rede. E neste julgamento estava se discutindo se havia alguma leniência do poder público federal e dos estaduais com relação àquela enorme queimada que tivemos no ano de 2020, depois repetida em 2024, e desmatamentos ilegais, que as estatísticas elevaram o desmatamento ilegal no Amazonas e tal, e eles estavam estudando mecanismo para proteção, para inibição dessas queimadas e também para inibição dos desmatamentos. E essa medida tramitou, o Supremo julgou o ano passado esta questão e entendeu que, por inúmeras situações, legislações e ações do poder público, não estaria havendo uma leniência do poder público. Podia estar havendo assim, mecanismos não completos, mas não estava havendo. Mas mesmo assim, o Supremo Tribunal Federal resolveu criar uma discussão ampla e geral para estabelecer mecanismos mínimos de aprimoramento do sistema de fiscalização ambiental. E nesses mecanismos de aprimoramento do sistema ambiental, o ministro Flávio Dino, que é o relator do caso, mesmo depois do Supremo ter julgado, na fase de organização de sugestões ao poder público para implementar essas medidas, fez esta sugestão de incluir como uma das formas de desapropriação por interesse social para a reforma agrária os imóveis que tivessem desmatamento ilegal e aqueles que é fruto de incêndios dolosos, criminosos, etc. Então, isto nos trouxe um alvoroço, porque no ano passado mesmo, aqui no estado de Mato Grosso do Sul, no Pantanal, tivemos uma queimada longa, extensa, e nesta recomendação poderia esses imóveis estarem à disposição para desapropriação. Mas existem inúmeros entraves, inúmeras questões que extrapolam essa singela e tosca recomendação. Doutor, leva-se em conta, por exemplo, combustão espontânea. Isso acontece no Pantanal. O pantaneiro sempre soube manobrar o fogo de uma forma saudável para a própria terra. Leva-se em conta
isso? Porque tem uns exageros ambientais insuportáveis. Aliás, esta é a apreensão que está tomando conta do produtor rural. Uhum. Exatamente isso. Para a desapropriação por interesse social para a reforma agrária, que foi o dispositivo que o Flávio Dino invocou, existe um arcabouço jurídico que estrutura isso daí. Eu tenho medo dessa palavra arcabouço. Mas na questão da reforma agrária, esse arcabouço é fundamental. O senhor entendeu por quê, né? Eu sei. Arcabouço me causa arrepio. Mesmo porque os nossos bolsos passarão a sofrer muito a partir do ano que vem, com esse arcabouço tributário, inclusive. Porque os nossos bolsos arcam com tudo. Definitivamente. Mas, na questão da reforma agrária, como eu estava dizendo, existe uma lei federal que regula o processo de reforma agrária, existem instruções normativas que, na época que eu era advogado da CNA, a gente ajudou a estruturar isto, a Embrapa que oferece índice, que move que é produtivo ou não. Então, é uma questão juridicamente bem montada, e se tomar as precauções corretas, é muito difícil de se praticar injustiça nessas desapropriações. Todavia, quando se recomenda aplicar esse tipo de desapropriação nessa questão ambiental, aí vira as avessas, porque nós não temos uma estrutura jurídica estruturada, de modo a permitir que, por exemplo, esse exemplo que você deu aí, a autocombustão, faíscas, questão de energia elétrica, por exemplo, se está discutindo naquela grande queimada do Pantanal do ano passado, que a maioria dela surgiu de falta de manutenção na rede elétrica, que gerou aquele caos lá. Então ele fala assim: incêndio doloso. O incêndio doloso, ele pode ser praticado não apenas pelo proprietário, mas pelo pescador, pelo empregado do imóvel. Então, ele é doloso de muito jeito. E depois, como você vai provar que aquela queima não foi uma ordem do proprietário, mas sim de qualquer pessoa que por lá andou? Então, isso tem que ter uma organização. Nem sou contra que seja penalizado aquele que devastar o meio ambiente ilegalmente, mas tem que ter uma estrutura jurídica por baixo. Não é simplesmente fazer assim, porque... Outra coisa, questão do desmate ilegal. Então, toda vez que você tem uma autorização ambiental para praticar aquele ato, ele passa a ser legal. Mas é muito comum, eu advogo muito isso, em que o cidadão tem uma autorização de desmate, está delimitado a área que ele vai desmatar, e aí os trabalhadores que vai cuidar desse assunto e tal, muda o roteiro um pouquinho. O tratorista louco. Muda o roteiro, e às vezes ele não tem nem referência de onde vai passar. É comum as pessoas sofrerem multas elevadas, os imóveis serem embargados, porque passou lá 5 hectares aqui, 2 hectares ali, 10 ali. Então, onde está a razoabilidade, a proporcionalidade? Vai desapropriar um imóvel inteiro, porque uma meia dúzia de hectares errou, e isso é regenerável, isso é ressarcível, dá para consertar. Então, esta recomendação para fazer alguma coisa, sem saber como fazer, isto deixa aquilo que a gente chama de insegurança jurídica. E isso não pode acontecer no país. Aliás, doutor, se largar, por exemplo, nós estamos numa chácara bonita, bem cuidada, mas se largar e voltar daqui 10 anos, isso daqui é uma floresta. Vira floresta novamente, aqui onde nós estamos. Vira floresta se abandonar. De modo que o meio ambiente, salvo raríssimos casos, ele é altamente reconstruído. E essas situações é que não pode permitir. Eu estava pensando numa situação adicional. Por exemplo, com esta invocação do ministro Dino, determinando que se desaproprie por interesse social imóvel que tenha violado essa questão de incêndio, etc. Olha, a lei que regula a desapropriação para a reforma agrária, ela fala que os primeiros beneficiários daquela reforma agrária naquele imóvel, os primeiros a serem assentados, são os próprios trabalhadores do imóvel. Imagina a hipótese, portanto, nesta deixa que o ministro colocou, sem organizar, que
o próprio empregado pode atear fogo no imóvel para que tenha um incêndio ilegal, este imóvel ser desapropriado e ele ser o primeiro a ser beneficiário. Olha aí. Uhum. Então, um exemplo de inúmeros que nós podemos apresentar. De forma que essas coisas assodadas, feitas assim, sem uma organização, gira essa insegurança total que nós vivemos no país. A gente fica correndo atrás do prejuízo sempre. E essas coisas têm que acabar no país. Exatamente. Ô, doutor, e não faz sentido, porque se o objeto dessa punição, que é a desapropriação, é o desmatamento ilegal, então a pena deveria ser reconstruir esse desmatamento que foi ilegal. Não você perder ela ou desapropriar e ela vai continuar desmatada. Então, a mesma desculpa que eles dão para criar essa lei, ela é como se fosse uma hipocrisia, né? Porque se eles estão falando que desmatou, tinha que reflorestar e não continuar desmatada e desapropriar. Não faz sentido. Não faz sentido. Você lembrou muito bem. Não tem razoabilidade e nem proporcionalidade nisso. Você vê, por exemplo, que tem um detalhe, a desapropriação para a reforma agrária é uma política pública. Olha, se você não está produzindo uma terra, que a terra é um bem de todos, não está produzindo nela, que a população precisa que ela produza. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, a minha política é o seguinte, eu vou tirar de você que não está produzindo, vou indenizar, vou pagar o que vale este imóvel e vou dar para quem produz, vou distribuir para a população que precisa. É uma política pública. Agora, desapropriar por desapropriar, porque tem o desmatamento ilegal, e isto já vira uma sanção, aí vira uma desapropriação sanção que não resolve o problema disso que você falou. E nós temos legislação hoje, existe, a própria lei fala, existe a sanção administrativa pelo desmatamento ilegal, existe a indenização do poder público e existe o restabelecimento, o reflorestamento. Hoje já se estabelece tudo como tem que ser feito. Até criminalmente é responsável quem o fez. Doutor, quem quiser mais informações, um telefone que pode ligar para o senhor. Bom, eu não posso fazer merchandising aqui por violação. Mas não é simplesmente para tirar maiores informações. Maiores informações eu posso passar através do meu escritório. Na rede social, né? Na rede social, no Gervásio.Oliveira, é o meu Instagram. Certo. Posso ser encontrado lá e eu passo as informações para quem quiser e está sempre à disposição. Eu acho que as entidades de classe, como a Federação da Agricultura, que eu fui mais de 20 anos advogado lá, o Sindicato Rural, que eu fui muitos anos advogado lá, a própria CNA, que essa estrutura jurídica que eu falei de reforma agrária lá, quando eu fui advogado lá, foi eu que ajudei a montar, estruturar, tivemos até que mudar as instruções normativas do INCRA na época, as instituições todas podem, e nós podemos contribuir para quem quiser alguma consulta, sem alguma informação adicional, pode ser no nosso Instagram. Eu quero agradecer a sua presença, a presença da sua esposa, Ana Flávia. Ana Flávia, tem que levantar cedinho para vir na emissora de rádio. Parabéns. Eu quero agradecer ao casal, principalmente ao senhor, pelo carinho e dedicação aos nossos convites. Eu não poderia deixar de vir aqui nunca, porque o seu convite é uma ordem, uma obrigação que eu tenho. Mas não só para atender ao amigo B de Paula, mas para atender a Rádio do Agro. Um assunto tão relevante como o agro, para o agro, tem de haver esta vanguarda que é a Difusora Pantanal. Muito obrigado.